Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um devocional nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na nossa série do Amigo Espírito Santo. Creio que Ele vai falar conosco poderosamente nessa manhã, como Ele tem feito todas as manhãs. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia e aleluia. Vamos convidar mais uma amiga para estar aqui conosco nesta manhã. Glória, glória, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Vamos agradecer por estarmos acordada, respirando, falando, andando. Tivemos uma oração da madrugada abençoada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia e aleluia. Vamos convidar mais algumas mulheres para estarem aqui. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Glória, glória, glória. Olhe para o alto então, vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Pai Senhor, Josi, seja bem-vinda. Como você está? Hoje nós temos grupo de oração quebrando os muros de Jericó. E a Josi vai estar lá trazendo uma palavra abençoada para a nossa vida, amém? Glória a Deus. Ele não falha, Ele não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olha para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus, aleluia. Deus proverá. Não, Josi, a gente vai começar na próxima semana. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Pai do Senhor, Dona Josefa. Cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, mesmo quando tudo faltar, Deus proverá. Nossa mentoria começa na próxima semana, Josi. Ainda não entrou, ainda dá tempo de entrar. Glória a Deus, aleluia. Pai, Senhor, Renata, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar da total dependência do meu amigo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Tivemos uma oração da madrugada abençoada. Hoje coloquem para despertar aí a nosso grupo de oração, 5 horas, o segundo dia da campanha para quebrar os muros de Jericó. Amém? Semana passada foi tremendo e creio que hoje não vai ser diferente. Hoje a Josi vai levar uma palavra para nós. Josi, depois me manda uma foto sua ali para me fazer a arte para colocar lá no grupo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia e aleluia. Envia esse aviãozinho para mais alguma mulher, para estar aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer por mais uma quinta-feira estarmos aqui no nosso devocional. Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, é adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não dá recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adorar a Deus quando está tudo bom é bom. Eu quero ver adorar a Deus quando lhe falta tudo, falta recurso, falta amigos. Eu queria falar para vocês, você aí, né, que tem um chamado de profeta. Profeta vive na solitude. Profeta não vive no meio de todo mundo. Profeta não pode sentar em qualquer lugar. Profeta é separado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar? Ó meu Pai, meu Senhor, eu venho neste devocional te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Quero convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo para que Ele venha governar este devocional. Eu sou apenas um instrumento disponível para ser usado por Ele. Que Ele venha falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Que Ele venha direcionar todas as coisas neste devocional. Quero agradecer por cada mulher que já está aqui, cada mulher que vai entrar e cada mulher que vai estar assistindo depois pelo YouTube. Em nome de Jesus, fica à vontade, amiga Espírito Santo. A casa é sua. Pode entrar, pode fazer morada. Amém, glória a Deus. Amém. Paz, Senhor, Ivani. Tudo bem? Hoje eu acordei pensando em você. Tá tudo bem por aí? Fala aí pra mim. Hoje nós vamos falar da total dependência do nosso amigo Espírito Santo. Já falei para vocês, eu estou lendo o livro, né? Bom dia, Espírito Santo. E por isso que Deus tem me usado tanto nesses dias falando sobre o Espírito Santo. Nós já aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero hoje te ensinar a você ser totalmente dependente, chamar Ele para tudo, para todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Estava lendo um ato com Pedro e Paulo, pregava ousadamente, cheio do Espírito Santo. E ontem a gente falou sobre o batismo do Espírito Santo. Quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles ganharam uma ousadia sobrenatural. Aí eles já não tinham medo. Quando Pedro vai falar ali, né? Eu li ontem, não lembro qual é o Atos ali que eu estava lendo, falando de Pedro, quando ele chega ali perto, né, das pessoas ali, falam que foi quando curou ali o paralítico, né? Pedro e João, quando estavam na porta do templo e cura o paralítico, eles querem saber
quem que foi, os religiosos querem saber quem foi que curou, no nome de quem que curou. E ele fala no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram com muita ousadia, sem medo. Porque quando a gente é batizada com o Espírito Santo, quando a gente anda com o Espírito Santo, quando a gente é cheia, empoderada do Espírito Santo, a gente não vai ter medo de falar, seja o lugar que for, mas o que vão falar, eles não querem nem saber. Eles foram presos, mas eles não queriam nem saber. E eles sabiam que na prisão também o Espírito Santo estaria com eles e iria tirar eles de lá. Isso aí que é mais lindo e maravilhoso. Você fica tão empoderado, empoderada. Paz do Senhor, Natália. Você não tem medo de falar com autoridade, com ninguém. Paulo pregava para as autoridades, falando de Jesus. E essa ousadia que eu quero e desejo para cada uma de nós, mas isso é para quem é totalmente empoderado do Espírito Santo e cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Vivemos em tempos que muitas pessoas querem Deus, mas sem dependência. Muitos querem ir à igreja, mas não querem ter relacionamento. Querem a promessa, mas não direção. Quem vai nos dar direção? O Espírito Santo. Por isso que eu falei, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Mas você precisa permitir que ele habite dentro de você. Como? Buscando esse relacionamento, buscando essa dependência e deixando que ele venha governar a sua vida. Querem poder, mas não intimidade. Muitos querem poder, querem dons, mas não querem intimidade. Eu quero ser profeta, eu quero ser um profeta de profecias, eu quero falar em língua, eu quero dom de línguas, eu quero interpretação de línguas, eu quero palavra de conhecimento, eu quero palavra de sabedoria. Mas não querem intimidade. E às vezes as pessoas erram muito. As pessoas às vezes, eu falo mesmo pelo Ministério Online, nos discriminam muito. A Renata vai entender o que eu estou falando. Quando a gente não vai à igreja achando que a gente está desviada, achando que o inimigo vai entrar, que o inimigo... Ninguém sabe como é a sua vida lá no secreto. Às vezes você fica horas lá no secreto com o Senhor. Você tem mais intimidade de quem está na igreja 20, 30 anos. E as pessoas acham que você faltou um culto, que você está dando brecha para o inimigo entrar. E às vezes naquele dia que você não foi Deus que nem permitiu você ir, porque Ele queria falar sós com você no secreto. Eu tenho aprendido muito isso aqui no meu secreto, na minha solitude. Essa pastora que eu tenho me tornado hoje, esse relacionamento é aqui, no meu secreto. É dentro da minha casa, é momento de solitude. Então, a verdade, pastor, isso tem acontecido comigo. Maravilhoso na igreja, maravilhoso ter comunhão, mas tem tanta gente ferida, machucada na igreja porque só vão à igreja. Não buscam conhecer o amigo Espírito Santo. Eu só queria que você desejasse. Esse amigo Espírito Santo que a pastora Andréia fala, eu queria tanto que ele fosse meu amigo, que ele me conduzisse como ela fala que conduz, que ele me direcionasse como ela fala que direciona a vida dela. E eu venho te falar aqui hoje que esse acesso é para todas, não é só para mim. Basta você desejá-lo. Basta você ir lá no seu secreto e falar, amigo Espírito Santo, eu quero você para minha vida. Como a pastora Andréia falou hoje, de dependência, de intimidade. Eu ainda não te conheço. Te conheço de ouvir falar. Mas eu quero te conhecer no meu secreto, na minha intimidade. Eu quero te convidar para tudo. Quando eu acordar, eu já falo, bom dia, Espírito Santo. Quando eu bebo a água, quando eu sento aqui no meu cantinho do devocional, vem cá, Espírito Santo, senta aqui comigo. Vem fazer o devocional comigo, Espírito Santo. Quem que você acha que fala aqui? É Ele, porque eu convido Ele. O problema é que as pessoas não estão convidando Ele. Pai, Senhor, Liliane. O problema é que as pessoas não estão convidando Ele. Tenho visto orações respondidas no meu secreto. O problema é que você não está convidando Ele. Sabe aquela dor, aquela rejeição, amargura? Vem, Espírito Santo, ser meu amigo. Vem me ajudar a tirar isso aqui. Vem me ajudar a me perdoar. Vem me ajudar a perdoar a Maria e o João. Amigo Espírito Santo, vem fazer comida comigo. Esse dia eu contei para vocês o testemunho do gás, né? O gás não acabou ainda não, gente.
Glória a Deus, aleluia. Já era para ele ter acabado aí no começo da semana. E o fogo vermelho, e é incrível. Ligo para fazer comida e o fogo tá vermelho. Quando vê, meu filho, põe uma pressão. Eu falo, vem Espírito Santo fazer comida comigo. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a carga desse gás. Que dê para me fazer o almoço hoje, fazer tudo. Eu fiz o almoço esses dias, fiz a janta. Cozinhei milho verde, cozinhei feijão anteontem. É só Jesus para fazer uma coisa dessa, mas isso é só para quem vive na dependência dele. É só para quem confia nele de todo o coração. É para quem anda com o Espírito Santo, para quem o Espírito Santo habita aqui dentro, ó. Ele habita aqui dentro. Domingo passado eu falei com a minha menina, compra um frango ali, uma sobrecoxa assada, porque o gás não vai dar. Mas já está quase chegando domingo de novo. Ele é lindo demais. Ele é maravilhoso demais. Só que a gente não vive na totalidade tudo que ele tem para a nossa vida, porque nós não cremos, porque nós duvidamos. Se ele te entrega um projeto, você fala, não é para mim não, é para a pastora André, que já está acostumada a fazer devocional. Ontem teve uma pessoa, né? A Renata estava lá no YouTube. Tenho falado muito com ela para voltar a fazer as lives que ela fazia. E depois de muito tempo ela voltou. Você não tem ideia de que o Senhor fez no primeiro dia de live dela no YouTube. As pessoas que vieram. Só quem estava lá vai entender o que eu estou falando. A Renata vai entender. Foi sobrenatural. O Senhor deu uma autoridade a ela. Que acho que ela falou comigo que nem ela nunca viu essa autoridade na vida dela. Simplesmente porque ela obedeceu. E tinha pessoas lá de todos os lugares, e uma pessoa do Recife pediu oração para ela. Você está entendendo? Quando você vai para a rede social, aonde a voz vai chegar, onde a presença que você carrega vai chegar? Ah lá, foi forte demais. Só que às vezes a gente fica com medo. O medo nos impede. Vai com medo mesmo. Às vezes o Senhor vai me usar no Instagram, mas a outra é no YouTube, a outra é no TikTok. Eu falo com a Renata, vai Renata, o que você está esperando? Eu falei com ela, Renata, você viu o que Deus fez? É só começar. Tem coisas às vezes na nossa vida financeira, sentimental, que não está indo para frente porque a gente não está obedecendo. Pai do Senhor, Inês, foi tremendo o que Deus fez no YouTube ontem, no canal dela. Ela ficou conversando comigo depois de uma meia hora, mas ela estava impactada, ela estava eletrocutada, ela estava incendiada pelo que Deus fez. E o inimigo entrou lá. O mais impactante foi que o inimigo entrou lá. E o mais impactante, que no final o inimigo falou que queria aceitar Jesus, que queria voltar para Jesus. Às vezes você vai lá no seu YouTube, no seu Instagram, fazer uma live para uma pessoa que precisava ouvir aquela palavra. Quando ela contou um pouquinho do testemunho dela, essa pessoa se sentia muito rejeitada. Quem quiser depois eu te mando lá, acho que ficou gravado. Foi impactante o que Deus fez. Simplesmente porque a alma se rendeu. Foi lindo, né, Renata? Simplesmente porque ela decidiu falar sim para o Senhor. Antes da live começar, ela falou, pastor, eu estou nervosa. Falei, quem já tem o batismo do Espírito Santo recebe uma ousadia no nome de Jesus, que você não vai ter medo. Quando acabou, ela falou, pastora do céu, como que eu estou me sentindo leve? Como que eu estou me sentindo leve? Porque é assim que ele faz. Ela achou que ela ia entrar, falar 5, 10 minutos. Ficou quase uma hora, não foi, Renata? Ficou quase uma hora de relógio. Eu acho que 3h48, eu olhei e ainda estava lá. E ela falou muito da rejeição. E quando ela falou da rejeição, foi direto ali, ó, na pessoa. Pra você ter ideia, até o perfil da pessoa, o nome. Na hora que eu vi, eu falei, misericórdia, primeira live, Senhor. Eu comecei a orar. Primeira live que ela tá fazendo, o inimigo já vem fazer graça. Aí eu entendi que nós precisamos pregar a palavra do Senhor para todas as criaturas, sem acepção de pessoas. Quando ela entrou, Pai do Senhor, né? Quando ela entrou ali no YouTube para fazer a live, o inimigo entrou para tentar, às vezes, desestabilizar ela e falar, fecha a live, bloqueia essa pessoa. Ela falou que no começo ela sentiu vontade de bloquear. Depois Deus foi falando e deu entendimento.
Pregar a palavra, o id é pregar o evangelho para todas as criaturas, para aqueles que estão lá mesmo. Lá, ó, o inimigo que está lá no mundo, lá, ó, aquele que está lá no terreiro, aquele que está lá na macumba. É para esses também. Porque como que eles vão ser convertidos se quando ele chega perto de você, você expulsa eles? Foi isso que o Senhor me falou ontem, na live do YouTube que ela fez. Que não é para expulsar, é para deixar, porque o Senhor vai lá e vai tocar. Eu vou colocar lá no grupo depois, Josi, para vocês assistirem. Foi tremendo o que Deus fez. Isso mesmo, o amor de Jesus nos constrange. E sabe o que ela fez? Ela simplesmente foi ela. Ela simplesmente falou com o coração dela. Ela não quis falar bonito e ela falou que ela tinha medo de fazer live porque ela não sabe falar direito. E eu sempre falando, só vai, quem vai te capacitar é o Espírito Santo. Só esteja disponível. O que eu quero falar para vocês aqui hoje, dependência do Espírito Santo? Esteja disponível. Sai para a rua e fala, Espírito Santo, eis-me aqui, eu estou disponível para pregar qualquer um que aparecer na minha frente. Eu estou disponível para batizar qualquer um que aparecer na minha frente. É para isso que o Senhor veio e quer usar a nossa vida. E ela um dia esteve lá fora e o Senhor resgatou. Ela contou o testemunho de 2 missionárias que resgatou ela. Pois eu vou colocar lá que é forte o testemunho de ontem, foi forte o que Deus fez. Depois no Google Meet ali eu explico para vocês, porque aqui muita coisa eu não posso falar não, senão o Instagram cai. Amém? O Espírito Santo não é um complemento da vida cristã, ele é essencial. Tem gente que acha que é o complemento. E ele é o essencial. É ele que vai nos direcionar, ele que vai nos guiar, ele que vai nos dar entendimento para ler a palavra. Quando for ler a palavra, fala, Espírito Santo, vamos ler a palavra comigo hoje? O que você quer me ensinar com essa palavra, Espírito Santo? Sem ele, até o que é espiritual se torna religioso. Por que muitas pessoas são religiosas? Não estão caminhando com o Espírito Santo, não estão habitando. O que tem acontecido muito? Doutrina. Isso não pode, mas não tem nada na palavra. Foi doutrina do homem. Ah, mas para você ser batizado, você precisa de um curso de 6 meses. Aonde está isso aqui na Bíblia? Me mostra aqui onde está isso, que eu não sei onde está isso. Então, se a pessoa chegar agora, quer ser batizada, pode ser que seja a última chance dela, você não vai batizar porque ela tem 6 meses de fazer curso? Aonde está aqui na Bíblia que você tem que ter tanto tempo para ser missionário, para você ser diaconisa? Aonde está escrito isso aqui? Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, que vai fazer curso, vai ficar não sei quantos tempos lá se preparando para o diaconato, para missionária, e às vezes a pessoa chega com um dia, com sede, com fome, transformada genuinamente, e você não vai ungir aquela pessoa porque tem que ter prazo. Me mostra onde está isso aqui na palavra do Senhor, porque a gente prega tudo sobre a palavra, é de acordo com a palavra, a gente obedece a palavra. E cargo não salva ninguém. Cargo não salva ninguém. Cargo não salva ninguém. Amém? Glória a Deus. Jesus deixou claro, João 15:5. Sem mim nada os poderei fazer. Sem ele a gente não pode fazer nada. Nada. Mas com ele a gente pode tudo. Lá em Filipenses 4:13 vai nos falar: com Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas. Jesus subiu e nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos direcionar. Na palavra do Senhor fala que ele vai nos ensinar todas as coisas. E por que você não está buscando esse amigo para a sua vida? Por que você não está convidando ele para tudo? Por que você não está sendo dependente dele? Por que quando você senta na mesa para comer, você já não deixa lá o lugar dele, a cadeira dele, o prato dele? Por que quando você está aí fazendo seu devocional, você não coloca uma cadeira e fala: vem cá, amigo Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vamos ser profético? Senta aqui do meu lado, porque eu sei que hoje o ensinamento vai ser diferente. Que até que eu li sem o Senhor, mas agora eu vou ler com o Senhor. E é o Senhor que dá entendimento, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá inteligência. É o Senhor que me capacita. Glória a Deus. Nós já falamos, já aprendemos que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa e ele habita dentro de nós. Se você ainda não está sendo transformado, se você ainda não foi transformado, é porque ele ainda não está morando dentro de você, é porque ele ainda está do lado de fora. Amém?
João 14, 26 vai nos falar: mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. É Ele que vai nos ensinar todas as coisas. E por que você ainda não chamou, ainda não convidou o amigo Espírito Santo para caminhar com você? Por que você ainda não desejou? A gente precisa desejar Ele. Benny conta que ele foi no culto de Kathleen Rumo e viu a rendição dela chorando, falando: não entristeça o meu amigo Espírito Santo. Ele foi tão tocado que quando ele chegou em casa, ele falou: amigo Espírito Santo, eu quero que você seja meu amigo. Ele falou assim: ó, aquele amigo da Kathleen Rumo eu quero para minha vida. No novo endereço continua: o lugar dele na mesa posta. Para nós, meu tio viu e não entendeu. As pessoas não vão entender nada, né? E tá tudo bem, né? Ele é consolador, conselheiro, guia, intercessor, Espírito da verdade. Quem conhece o Espírito não consegue depender dele. Dependência começa na rendição. Será que você tem se rendido aos pés do Senhor? Nós temos uma oração de rendição, de exemplo na Bíblia, em Samuel de Ana, quando ela vai para os pés do Senhor, que o profeta acha que ela está embriagada de vinho, ela está embriagada da presença do Espírito Santo, e ali ela faz uma oração de rendição e sai dali com seu milagre na mão. Mas será que você tem se rendido? Não existe dependência sem entrega total. Quando Ana chega ali, ela entregou tudo no altar do Senhor. Gálatas 5,16 vai nos falar: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Dependência do Espírito exige abrir mão do controle. Quantas das vezes a gente quer controlar a nossa vida, a vida do esposo, dos filhos, e nós precisamos entregar o controle para Ele. Matar o orgulho. Quantas das vezes o orgulho tem nos impedido dessa dependência? Quem ainda tem o espírito de orgulho, ore rejeitando, pedindo que o Senhor venha tirar esse espírito de orgulho da sua vida no nome poderoso de Jesus. Ele é tudo que eu tenho, glória a Deus, né, Jesus? Submeter vontades, emoções e decisões. Já não é mais a nossa vontade, é a dele. Dependência, você anda na vontade dele. Às vezes você pensou algo, mas ele não é assim. Às vezes você pensou ir para a direita, ele fala para a esquerda. Você já não faz nada pela sua emoção, pela sua vontade. Glória a Deus. Não é dizer Espírito Santo me ajuda, é dizer Espírito Santo governa a minha vida. Não é você pedir ajuda, é você deixar ele pegar o controle e governar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Ele é o nosso tudo. Uma vida guiada, não impulsiva. Quem aqui ainda é impulsivo? Quem aqui é aquela pessoa que... eu tenho que falar. Não, eu tenho que ir lá. Quem que age na impulsão ainda? Quem deixa o Espírito Santo habitar, vive na dependência dele, não é mais impulsivo, não responde da maneira que você quer. Às vezes você quer ir lá falar, xingar e falar... Psst, fecha a boca. Não é para falar nada, não é para justificar, não é para perder tempo se justificando. Amém? Glória a Deus. Quem depende do Espírito Santo não age por emoção, não decide por ansiedade. Se ainda é impossível, Natália, convide o Espírito Santo para ser o seu amigo, para caminhar com você. Apresente para ele essa impulsividade. Fala, eu sou, mas não quero ser mais. Me ajuda, amigo Espírito Santo. Esse amigo aí, Espírito Santo da pastora André, vem fazer morada em mim. Vem caminhar comigo. Ontem, pela primeira vez aqui, pedi para escolher minha roupa para a primeira saída da casa. E sua presença aí comigo foi lindo. Glória a Deus. Isso é dependência. É convidar ele para tudo. Que roupa que eu vou vestir? Que esmalte que eu vou passar hoje? Qual que é a cor que você quer que eu passe aqui no meu cabelo?
Como é que você quer que eu corte meu cabelo, Espírito Santo? Ó, meu cabelo tá precisando cortar. Tá muito grande. Qual que é o corte que o senhor quer pro meu cabelo? É ser dependente dele em todas as áreas. Muitas das vezes as pessoas vão falar que você ficou louca, mas não tem problema não. As coisas do Senhor é loucura para o mundo. Quem tá na carne não vai entender. Quem entende as coisas espirituais é só quem anda no Espírito. Amém? Quem depende do Espírito não age por emoção, não decide por ansiedade e não se move por medo. Quem é dependente do Espírito Santo não se move por medo. Tem uma ousadia sobrenatural que nem você vai entender. Ela já escolheu meu novo corte, já marquei terça-feira. Glória a Deus. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. A Renata falou esses dias que o Espírito Santo pediu para ela não usar mais esse esmalte escuro, né? Vermelho, se não me engano. É dependência. Quando você começa a se relacionar com ele, você começa a ouvir os impulsos dele. Você não vai ser mais impulsiva, Natália. Você vai ouvir os impulsos dele. Você vai obedecer os pequenos impulsos. Ele vai te dar experiências maiores. Você vai ver que lindo. Ainda mais você, Natália. Você mora sozinha. A Neia também mora sozinha. Você tem mais disponibilidade de tempo para você estar ali com ele. Porque muitas das vezes, às vezes, quando você tem filhos, né? A Renata e eu temos filhos, às vezes naquela hora ali chega e às vezes você tem que dar uma comida, você tem que preparar um lanche, você tem, né? Agora quando a gente está sozinha, pega essa oportunidade quando você está sozinha, de você buscar mais. A Neia está tendo uma vida transformada porque ela pegou essa solitude dela, não é solidão, é solitude, para buscar esse amigo fiel e ela está aprendendo a ser dependente dele e ele tem feito maravilhas na vida dela. Ela está vivendo o que ela nunca imaginou viver. Porque ela decidiu convidar ele para a vida dela. Amém? Isaías 11:12 vai nos falar: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito Santo direciona passos, fecha as portas, alerta perigos e confirma decisões. Muitas feridas emocionais nascem da falta de direção espiritual. Muitas feridas nascem da falta de direção espiritual, porque quando você é guiada por ele, ele te mostra o caminho. Mas quando você não é guiada por ele, às vezes vai te trazer feridas. Mais lindo da experiência, aqui foi a primeira noite no novo endereço, a palavra de Jonas. Deus deu a palavra de Jonas para Néia, não obedeceu, ele jogou ela lá na baleia, na boca da baleia e cuspiu ela lá para esse endereço que ela estava. Dependência se constrói no secreto. Não existe vida cheia do Espírito sem vida devocional. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Não existe vida cheia do Espírito sem vida de devocional. E você tem uma vida de devocional? Você faz seu devocional todo dia? Você lê a palavra todo dia? Você passa tempo com ele todo dia? Quanto mais você passar tempo, mais você vai ser cheia do Espírito. Menos carnal você vai ser e mais espiritual você vai ser. Consciente. Palavra diária. Oração sincera. O que eu falei aqui? Natália, faço uma oração sincera. Ainda sou impulsiva, mas não quero mais ser. Amigo Espírito Santo, venha governar a minha vida. É uma oração sincera. Você vai falar para ele. Quem está aqui, ainda sou orgulhosa, ainda sou isso, me ajuda, eu não quero ser mais assim. Grito muito, xingo muito, mas não quero mais ser assim. Falo tudo que penso, firo as pessoas, mas não quero mais ser assim. Quando for para me calar, amigo Espírito Santo, faça eu ficar com a boca fechada. Sensibilidade à voz de Deus e obediência imediata. A chave está aqui na obediência imediata. Já falou para você fazer o devocional, você não está fazendo. Já falou para você silenciar e você continua falando. Já falou para você confiar e você não confia. Já falou para você encerrar ciclos e você não encerra. Obediência imediata. Obediência imediata é para agora, não é para amanhã, não é para depois, não é para daqui 10 minutos. Néia, para tudo que você está fazendo, vai orar para a pastora Andréia agora. É agora, não é depois, que às vezes a pastora Andréia está precisando agora. Esse dia eu fiquei muito feliz. Nas primícias do mês. Recebi uma oração de primícia, que foi da Néia. Quero primiciar essa oração para a senhora, pastora Andréia. E foi lindo, simples, de coração, mas quando o Espírito Santo direcionou, ela foi.
Às vezes, muitas pessoas, o Espírito Santo falou, vai lá mandar uma oração para a pastora Andréia que ela está precisando. E às vezes você pensa assim, eu sou tão pequena, como é que eu vou orar para a pastora Andréia? É ele que faz, não é você. Ele só quer saber se você vai obedecer. É dependência dele. Então, quando ele falar agora, é agora. Às vezes tem alguém morrendo. Às vezes, estou dando o meu exemplo, tem uma batalha espiritual dentro da minha casa que eu estou precisando de um reforço agora. E quantas das vezes ele já te falou e você desobedeceu e você não mandou uma oração para Maria, para o João? Aí nesses dias falou que teve uma experiência depois da oração da madrugada que o Senhor mandou ela mandar uma oração para uma pessoa que há muito tempo acho que ela nem tinha convívio com ela mais. E depois a pessoa falou para ela como eu estava precisando dessa oração. E foi assim que acabou a oração da madrugada. Não era de manhã, ela não dormiu para depois mandar a oração, era naquela hora. Quantas vezes confessei ao Senhor pedindo para me ajudar a ser uma boa mãe, uma boa esposa, me ajudar a melhorar, e Ele nos ouve, nos detalhes. Tenho visto como Ele tem me ajudado. Glória a Deus. O Espírito se manifesta onde há fome e obediência. Você tem fome? Eu tenho uma fome por Ele, uma fome de passar tempo com Ele, que nas minhas orações eu falo, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais, me enche mais, até transbordar, para que eu possa transbordar na vida dessas mulheres, e se eu vim me encher mais, quando mais eu venho aqui transbordar, mais Ele me enche. Falei ontem da pessoa que fez a live no YouTube, ela esvaziou ontem. E quando ela saiu dali, ela estava incendiada. O Espírito Santo já estava enchendo ela mais. Para quê? Para que hoje ela volte lá de novo e transborde de novo. Não é para parar. E às vezes vai ter pessoa que vai falar assim, nossa, a Renata fez uma live. Não, mas você viu aquela palavra que você falou totalmente errada. Carnal. Não preocupa com isso, não. Nossa, Renata, mas seu português é carnal. Não preocupe, não pare para justificar. O Senhor te deu uma grande obra, te deu um projeto. Às vezes no YouTube, no Instagram, só continua, só permaneça, só obedeça. O que eu falei? Tem coisas, Pai, Senhor Edileuza, tem coisas que só vão destravar na sua vida quando você obedecer o que Ele já colocou na sua mão. Já falei aqui do testemunho do Benihim, era gago. O Espírito Santo falou que era para ele pregar o Evangelho, ele ficou empurrando, mas eu sou gago. O dia que ele subiu, colocou a mão no microfone e começou a pregar o Evangelho, ele foi curado da gagueira. Tem curas que vai chegar na sua vida quando você obedecer, porque Deus já te falou. Ah, não, isso é coisa da pastora Andréia. Para mim lá no YouTube, para no Instagram, é coisa da pastora Andréia. Não. É Ele que está te impulsionando aí. E eu estou aqui para te inspirar aí. Lá atrás, quando eu não sabia falar, tinha apenas meu celular, eu comecei. Para hoje ser resposta de oração de tantas mulheres em outras nações, em outros estados, em outros lugares. E Ele não quer fazer isso só na minha vida, não. Ele quer fazer na vida de cada uma de nós. Porque mais pessoas nós vamos alcançar. A pastora Andréia vai alcançar, vamos pôr a Edileuza. Mas a Edileuza vai alcançar outras pessoas que não vão chegar até a pastora Andréia. A gente só precisa começar. Quem depende do Espírito produz fruto. Não é sobre dons, primeiro é sobre fruto. Já falei muito sobre isso. Primeiro a gente busca o fruto, depois vem os dons. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, bondade, generosidade, mansidão. Mas você tem buscado o fruto? Você quer ser usada nos dons, às vezes até você já tem os dons, mas você não tem o fruto. O que vai sustentar a unção é o seu caráter, no fruto que é tratado o nosso caráter. Pai, Senhor, Maura, seja bem-vinda. É nos frutos que é tratado o nosso caráter. Às vezes você é uma mulher que não tem paciência, você é uma mulher que não tem sabedoria, você é uma mulher que não ama as pessoas. Aí quando você tem o fruto, os dons é consequência. Hoje tem muitas pessoas cheias de dons, falam em línguas, entregam profecia, mas não tem fruto. Sou assim, vou morrer assim, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Que fruto que essa pessoa tem? Quando um cai, um pastor cai, tá lá, ó. Glória a Deus, olha lá, falei que ele ia cair, caiu mesmo. Você tem fruto? Tem misericórdia, ó, Senhor, tem misericórdia daquele pastor, daquela pastora que caiu. Cuide de você, para que você não caia. Hoje você está de pé, amanhã você pode estar caída. Nós somos o corpo de Cristo, a visão é de reino, não é de placa de igreja, não. Nós precisamos orar por aqueles que estão caindo, aqueles que eram líderes, que pregavam, que entregavam a profecia, que era cheio do Espírito Santo. E às vezes uma brecha entrou e o inimigo foi lá e fez aquela ruaça. A gente tem que orar, interceder.
Faz, Senhor, Rosane. Amém? Então vamos pedir ao Senhor o fruto primeiramente. Eu tenho pedido muito nas minhas orações de relacionamento com o Espírito Santo no grupo do WhatsApp. Senhor, eu quero o fruto do Espírito. Os dons é consequência. Do que adianta, na palavra do Senhor fala que o principal deles é o amor. Do que adianta você falar em línguas? Do que adianta você profetizar? Do que adianta você interpretar a língua se você não tiver amor? E o amor é um amor incondicional, o amor de Cristo. Não é esse amor por pessoas, não é esse amor que você tem pro seu marido, pros seus filhos, não. É um amor incondicional, que a pessoa vai te dar um tapa, você vai dar o outro lado. A pessoa vai cuspir na sua cara e você vai abraçar ela. É quando você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Me empresta a sua visão, porque com a minha visão não dá. Me empresta os seus lábios, porque com o meu não dá. Se diz cheio do Espírito, mas não ama o próximo. Hoje tem muitas pessoas querendo pastorear sem amor. Se você não ama almas, nem precisa querer liderar ministérios, porque as pessoas vão nos ferir. Só quem tem esse amor incondicional pode liderar, porque quando a pessoa te ferir, você não vai desistir. Você não está ali por causa dela, você está ali por causa de Jesus. E aquela pessoa está te ferindo porque ela está ferida, ela está precisando da sua ajuda. Mas se você é ferido, como é que você vai ajudar ela? Se você tem uma ferida da rejeição, como é que você vai ajudar as ovelhas rejeitadas que vão chegar para você? Só que o problema é o orgulho, é reconhecer que tem uma ferida e não deixa ser tratado. Quantas pessoas, eu falo que eu venho de muitos cursos, muitas mentorias, porque é o Espírito Santo que nos capacita, sim, mas nós precisamos de conhecimento, de buscar, a gente precisa entrar em movimento. Ele está aqui para nos capacitar, mas quando eu faço curso, quando eu faço uma mentoria, alguém que já passou lá onde eu ainda vou passar para me ajudar, aí ele vai derramar, porque eu estou entrando em movimento. Mas você está achando que você ficar deitadinha na sua casa, sentada, aí o Espírito Santo vai me capacitar aqui, ó. E hoje tem pessoas com a mente tão pequena que elas não têm coragem de pagar um curso, que elas não têm coragem de pagar uma mentoria. Semente pequena. E estão paradas no mesmo lugar. A igreja está lá, ó, às vezes fria. Porque quando você se envolve com uma pessoa que é tão cheia do Espírito Santo, que é tão dependente do Espírito Santo, ela vai te influenciar e você vai querer viver aquilo que ela está vivendo. E ela vai te ensinar, não é assim. Você precisa de relacionamento, você precisa de ir pro secreto. Eu estou aqui para te mostrar o caminho, mas quem vai fazer é você. Amém? Depois que foi libertada do homossexualismo, faço diferente, a diferença. Muitos crentes, olha, infelizmente diz, sem vergonha isso, vejo, ora em espírito, faz obra como fez comigo. Isso mesmo, né? E o inimigo entra, gente. Entra, às vezes, por brecha que um pai e uma mãe deixou. É muita coisa que é maldição hereditária. Assim, o alcoólatra, o drogado, a prostituta. Isso mesmo. Isso mesmo. E às vezes tem maldição hereditária que vem repetindo e a gente tem que quebrar essa maldição. Se eu não faço mentoria, se eu não aprendo com pessoas que buscaram conhecimento, hoje eu não sabia falar isso para vocês. Porque dentro da igreja não fala de maldição geracional, de maldição hereditária. Então, se você quer viver algo mais profundo com o Senhor, você precisa de ajuda, sim. Uma vida dependente do Espírito cura emoções, restaura identidade, liberta da rejeição e produz maturidade espiritual. Hoje o Espírito Santo está chamando a igreja não para viver a visita espirituais, mas de habitação permanente. Ele não quer só visita quando você está lá na igreja, que o fogo desce, o Espírito Santo batiza com fogo, não. Ele quer habitação dentro de você. E essa habitação é no secreto. É aqui, ó, com leitura da palavra. É com uma dependência dele, uma vida jejuada, uma vida de oração. Pastora, mas eu não sei orar. Eu quero fazer uma oração de rendição, eu quero fazer uma oração de súplica. Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você vai lá no Google e fala assim, versículos de oração de rendição, versículos de oração de súplica. Fala, Espírito Santo, qual desses versículos aqui que o Senhor quer que eu comece a minha oração? Na hora que você começar a ler aquele versículo, Deus vai te usar de uma maneira tão poderosa que você não tem ideia. Você vai fazer uma oração que você nunca fez, porque você só começou a movimentar. Você só pediu o direcionamento dele de qual versículo você vai orar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Hoje o Espírito Santo está chamando a igreja para não viver de visitas espirituais, mas de habitação permanente. Apocalipse 3:20 nos fala, eis que estou à sua porta e bato. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando à igreja todos os dias. A igreja sou eu e você. Só que a gente não está ouvindo, a gente está distraída demais. Onde você ainda está no controle? Quero deixar umas perguntinhas para você. Aonde você ainda está no controle que você ainda não entregou para o Espírito Santo governar? Fala hoje. Essa parte aqui, ó, no meu casamento, ainda está no meu controle. Quero te entregar hoje. É o Senhor que vai governar, Espírito Santo. A educação dos meus filhos, como a Renata falou, ainda está no meu controle, mas quero te entregar hoje. A minha vida financeira ainda está no meu controle. Me dá estratégias do céu para que eu possa romper, para que eu possa ser uma pessoa próspera, para que eu possa abençoar muitas vidas com o ganho que eu vou ter. Me dá a estratégia do céu. Me dá uma unção de criatividade nas redes sociais, você que trabalha com rede social, na minha empresa, nos meus negócios. Onde você precisa se render? Aonde você ainda está se retendo, você não está se rendendo? Onde o Espírito Santo quer governar e você ainda resiste? Aonde que o Espírito Santo quer governar e você ainda está resistindo? Vamos entregar tudo para Ele hoje? Vamos sair daqui fazendo uma oração de rendição, falando para Ele: amigo Espírito Santo, vem morar comigo, vem habitar dentro de mim. Eu quero entregar tudo nas tuas mãos nesse dia. A partir de hoje, eu vou te convidar para comer comigo, para sair comigo. Eu quero te convidar, amigo Espírito Santo, para lavar a louça comigo. Eu quero te convidar, amigo Espírito Santo, para educar os meus filhos nesse dia de hoje. Quero te convidar para me abraçar o meu esposo hoje. Eu quero te convidar, amigo Espírito Santo, para a oração de guerra que eu tenho que fazer dentro da minha casa, para destronar algo que ainda está aqui dentro, que eu estou guerreando todo dia. Amigo Espírito Santo, vou sair para levar as crianças na escola. O senhor vai comigo e volta comigo? Amigo Espírito Santo, eu vou lá na loja, no centro, comprar isso. Vai comigo e volta comigo? Amigo Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Amigo Espírito Santo, me dá entendimento da tua palavra. O que o Senhor quer que eu pratique na minha vida com a palavra de hoje? Nós estamos na leitura da Bíblia 1 ano. Estamos no livro de Levíticos. Já estamos quase lá indo para o fim de Levíticos. Terceiro livro da Bíblia que a gente já lê esse ano. E às vezes ainda nem começou a ler a Bíblia. E você tem um chamado de profeta para profeta de nações. E às vezes você não está se movimentando, a sua parte você não está fazendo. Às vezes te convido para pregar uma palavra no grupo, para vir no devocional comigo. Ah, não, tem vergonha. Ah, não. Ainda não estou pronta, não. Quem vai estar pronta? A gente nunca vai estar pronto. Você pede para o Senhor te usar e na hora que te chama você vai negar e você acha que só Pedro negou Jesus. Você também está negando. Amém? Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com vocês poderosamente. Eu estou aqui incendiada. Que presença maravilhosa. E eu quero convidar Ele para tudo. Sabe aquele momento na sua casa que seu marido chegou estressado? Amigo Espírito Santo, me ajuda, vem comigo. O que é para falar? É para ficar quieto? Costura minha boca aqui, amigo Espírito Santo. Só quero fazer a tua vontade, porque muitas das vezes ele manda de silenciar. E às vezes é com o marido mesmo, que já mandou você ficar quieto e você está lá batendo boca. E ele vai chegar um tempo, se ele não é convertido, ele vai falar assim: meu Deus, que transformação que foi essa? Eu quero isso aí que você está vivendo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Deus tenha falado com você poderosamente, que você queira buscar isso. E se você que ainda tem essa dificuldade de buscar esse relacionamento com Ele, precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. A gente tem um grupo ali de oração de relacionamento. O meu desejo é que todas colocassem lá uma oração fervorosa. Você não tem ideia do que você vai viver, do que você vai sentir quando você fizer isso. Mas muitas ainda estão só ouvindo e não estão se posicionando. Não estão obedecendo. É Ele que está te chamando, não é a pastora Andréa, não. Não é para dar... crescer o grupo somente, não. É para você ser transformada por Ele. Quando você começa a entrar em movimento, Deus reage a seu favor. Amém? A Inês conta que quando ela entrou no grupo, que ela começou a fazer oração de relacionamento com o Espírito Santo todo dia, ela teve uma vida transformada. Hoje é uma mulher que ela obedece a tudo que Ele direciona. Amém? Estamos aí numa sessão de lives, já foram tantas lives sobre Ele, que eu nem sei, mas você que não pegou, que chegou agora, tá tudo no YouTube ali, só você ir lá no meu YouTube, que tá tudo gravado lá, amém? Espírito Santo, eu abro mão hoje do controle que ainda está em minhas mãos, o que tiver em minhas mãos eu quero te entregar hoje. Governa, Espírito Santo,
a minha mente, minhas emoções, minhas decisões. Eu não quero apenas sentir a tua presença, quero viver totalmente dependente de ti. Conduza-me, molda-me e usa-me. Quando o Senhor me chamar, que eu esteja disponível. Quando eu sair da minha casa hoje, que eu falo, Espírito Santo, estou disponível para ser usada por ti. Quando eu for fazer a comida, a faxina, que eu falo, Espírito Santo, vem comigo fazer a faxina. Vem comigo fazer a comida. Ai, amigo Espírito Santo, eu te amo. Eu quero cada dia mais ser dependente de ti. Eu quero te agradecer e te louvo por ser esse amigo tão fiel que enxuga as minhas lágrimas quando eu acho que eu não vou suportar. Esse amigo tão fiel que me dá a estratégia do céu para prosseguir. Este amigo tão fiel que tem transformado a minha vida, tem transformado a minha mente, tem transformado as minhas decisões, o meu jeito de falar, o meu jeito de conduzir as coisas, o meu jeito de vestir. Ai, amigo Espírito Santo, aumenta cada dia mais essa dependência na minha vida e na vida dessas mulheres que estão aqui, que essa palavra tenha falado com ela. Aquelas que ainda não estão te buscando, que vão começar a buscar hoje, vai fazer igual o Benihim. Eu não te conheço, mas eu quero esse amigo da pastora Andréia, Espírito Santo. Eu quero esse amigo Espírito Santo na minha vida. Fica à vontade na minha vida, direciona. Eu quero que o Senhor venha governar a minha vida. Obrigada, amigo Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã, por tudo que o Senhor ainda vai continuar fazendo nesse dia, e vai vir testemunho dessas mulheres deste dia, que o Senhor ministrou o coração delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Liliane falou, tudo serviu para mim. Glória a Deus, Lili. Estamos aí para te ajudar, hein? Preciso começar a colocar no grupo novamente. Eu não saio do meu quarto sem falar. Coloque nisso. Você que já está assim mais avançada, Neia, Renata, coloca, Edileuza, coloca, porque você vai inspirar quem não está colocando. Na hora que você colocar uma oração tão fervorosa e dependente dele, às vezes você vai dar uma destravada que você não tem ideia, vai romper coisas na sua vida que você não tem ideia. Amém? Glória a Deus. Quem quiser tirar uma fotinha e me marcar lá. Quem quiser assistir esse devocional novamente, vai estar lá no meu canal do YouTube, vou salvar lá no YouTube, coloco lá no grupo. Quem não está no grupo, eu coloco o link lá nos meus stories. Envia para uma mulher que precisa de buscar essa dependência do Espírito Santo, que precisa conhecer o meu amigo Espírito Santo. E eu quero terminar te pedindo, não entristeça o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo entristece sim, quando você despreza ele, quando você acha que ele é a menor pessoa da Trindade. Ele se sente desprezado, triste, e ele vai se afastar de você. Então não entristeça o meu amigo, por favor, não entristeça o meu amigo Espírito Santo. Ele está aí a todo tempo para te direcionar, para governar a sua vida. Amém? Beijos e um dia abençoado. Aguardo você 5 horas hoje no grupo de oração Quebrando os Muros de Jericó. Vamos rodar ao redor dos muros para as muralhas cair. Na 7ª semana essas muralhas vão cair. Não sei qual é a muralha que você precisa. Se é cegueira espiritual, se é libertação dentro da sua casa, se é vida financeira, mas vai cair. Faça 7 quinta-feira, porque eu creio que vai ser tremendo. Hoje é segunda. Você que ainda não fez, comece. Pastora, como que eu participo da campanha de oração? Pelo Google Meet. Você precisa estar lá no meu grupo do WhatsApp para você receber o link, tá bom? E quem não participa da oração da madrugada, vem conosco, porque tem sido estrondosa a oração da madrugada. Beijos e um dia abençoado para todos. Amém?